Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espaço Família, a nossa live, onde nós buscamos aqui princípios e valores das Escrituras, né? Princípios e valores do Senhor, do Reino de Deus, para edificar a sua casa. E você pode ter certeza que quando eu estou edificando a sua casa, a minha própria casa está sendo edificada ao mesmo tempo, né? É uma alegria enorme estar com vocês. E o nosso papo de hoje no Espaço Família é sobre finanças do casal. Esses são os temas que nós temos trabalhado no nosso encontro terapêutico, chamado 3x4, que nós já falamos como ele funciona, né? Semana passada nós falamos sobre comunicação, a importância da comunicação, e tivemos várias interferências aí, várias interferências no bom sentido, né? Vários comentários, pessoas realmente dizendo da importância desse tema de comunicação. E finanças também exige comunicação. Não tem como você ajustar a vida financeira do casal sem uma boa comunicação, né? Muitos casais têm se divorciado, infelizmente, quando o assunto é relacionado ao dinheiro, né? Tanto a escassez quanto a abundância financeira tem trazido conflitos conjugais. Então nós queremos nessa tarde agora bater um papo, dialogar contigo sobre como que está a tua vida financeira. E nós vamos ficar em cima de 2 versículos bíblicos. Obviamente que esse assunto não se esgota assim numa live, isso aí daria comentário para muito tempo, mas 2 versículos bíblicos para te ajudar, como conselho bíblico. Conselho do Senhor, Jesus Cristo é o nosso conselheiro, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Então que Ele dê paz a você, que Ele dê tranquilidade, né? E enfim, vamos lá? Amós capítulo 3, versículo 3. O profeta, ele traz um recado de Deus para a nação de Israel. E qual que era a orientação? Qual que foi a advertência que o Senhor traz através do profeta Amós, né? Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: porventura andarão juntos se não houver acordo entre eles? Então o povo de Deus estava em desacordo com a vontade de Deus. E aí Amós vem com essa palavra profética dizendo: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Como que nós podemos contextualizar isso para o nosso relacionamento conjugal, para a nossa vida enquanto casal, para a nossa vida enquanto família? Como que nós vamos andar juntos financeiramente se nós não estamos de acordo? E esse acordo, ele vem talvez através de cultura diferente, família diferente. Talvez um dos cônjuges veio de um lar que tinha abundância, o outro veio de um lar onde tinha muita escassez, um passou muitas necessidades, o outro teve muita fartura. E aí se casa e começa uma nova vida, uma nova história. E de repente a nossa educação financeira, se é que tivemos educação financeira, ela difere de lar para lar. Tem famílias que lidam com dinheiro de uma forma, outros lidam de dinheiro de outra forma. E o quesito dinheiro, o quesito vida financeira, obviamente que é muito difícil a gente entrar em acordo, né? Nós somos aí assediados por consumismo, nós somos assediados por esse mercado consumidor absurdo. Esse assunto ele é tão perigoso, tão nocivo, que até na política ele é usado para dividir família. E muitas vezes nós enfrentamos o discurso do nós contra eles, né? Como se pobres e ricos fossem adversários, como que aquele que tem dinheiro fosse inimigo daquele que não tem dinheiro e vice-versa. Não é verdade. Nós sabemos que isso é uma luta espiritual, nós sabemos que o dinheiro ele compete diretamente com os princípios das Escrituras. Quantas pessoas, quantos casais nós conhecemos que deixaram de seguir princípios bíblicos para poder servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro, né? Ou Ávaro, o Deus filisteus, o Deus dos filisteus, que tem a ver com a fertilidade, com a fartura, com a riqueza. O falso Deus, né? Chamado Ávaro. Daí surge a palavra avareza, só para você ter uma noção disso tudo, né? Então, vocês têm acordo na questão financeira? Quando o assunto é comprar, quando o assunto é poupar, quando o assunto é economizar, estamos de acordo? Quando o assunto é, por exemplo, avalizar para alguém, estamos de acordo? O que a Bíblia diz sobre a avalista? O que a Bíblia diz sobre estar contente com aquilo que nós temos? O que a Bíblia diz sobre viver bem ou passar lutas e dificuldades? Nós temos muitos ensinamentos nas Escrituras que falam sobre a vida financeira. Se não me falha a memória, nós temos em torno de 500 versículos que falam sobre oração, só para ter uma ideia, e mais de 2.500 versículos nas Escrituras que falam sobre questões financeiras. Uma outra informação, que das quase 40 parábolas catalogadas por Jesus Cristo nas Escrituras, em torno de 16 ou 18 dessas parábolas
fala sobre a vida financeira. Só para nós termos uma ideia de quanto que esse assunto é importante. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele falou que nós não poderíamos servir a Deus e as riquezas, ou servir a Deus e a Mamon, né? Enfim, isso tem divorciado pessoas. Poderia aqui contar vários exemplos de pessoas que nós conhecemos que lutaram tanto na vida para ter sucesso, sonharam tanto, casaram com muita dificuldade, tinham projetos de vida, tinham projetos de alcançar um bem-estar, faziam planos quando seriam bem-sucedidos, né? Suaram a camisa, podemos dizer, e de repente quando eles conquistaram, quando conseguiram ter uma economia mais estabilizada, infelizmente o divórcio chegou. Então a gente percebe que não é só a dívida que separa, a abundância também separa. Os casais, eles eram unidos e estavam andando juntos enquanto estavam conquistando coisas. No momento que conquistaram coisas, eles começaram a divergir nas suas ideias. Um talvez se tornou muito avarento, outro se tornou muito gastador, né? Por conta de todo um vazio existencial que nós temos, porque dinheiro tem a ver com o nosso coração. Como nós pensamos dinheiro, ele acontece. Nós podemos ser servos do dinheiro, mas nós podemos ser também patrão do dinheiro. Isso faz toda uma diferença, né? Mas eu gostaria de dar um exemplo pessoal, um exemplo do meu casamento. Em meados do ano 2000, nós passamos uma dificuldade financeira muito grande. Parte dessa administração financeira, dessa falência financeira, foram por questões administrativas, reconheço, né? Eu não tinha uma boa gestão financeira, não fui um bom administrador no passado, mas também nós somos vítimas de uma empresa que acabou nos lesando financeiramente e nós nos atolamos numa dívida muito grande. Pois bem, isso trouxe para nós perda de muitas coisas, muitos bens materiais que nós tínhamos, nós perdemos. E fui perdendo maquinários, fui perdendo carro, né? E eu me lembro até hoje que numa tarde, o oficial de justiça passou na nossa casa e estava levando a última coisa que nós tínhamos e eu atendi ele estava fazendo o papel dele, obviamente, e aí eu fui para o fundo da nossa casa, a minha esposa estava lá e eu cheguei para ela e falei: meu amor, nós perdemos tudo. Aí ela, com muita sabedoria, mulher de Deus, mulher virtuosa, falou: você perdeu quase tudo, você não me perdeu. Isso basta? Puxa vida, que palavra! Isso basta? Claro que basta. E aí então eu tive força para nós recomeçarmos de novo, sonharmos de novo, trabalharmos juntos de novo, porque nós estávamos em acordo. O nosso coração tinha o mesmo propósito: saldar dívidas, arcar com as responsabilidades, e fomos aí ao longo dos próximos bons 10 anos pela frente, recuperando a credibilidade, recuperando o nosso saldo, né? Recuperando a nossa dignidade financeira. Então, só para você entender, mas isso não nos separou. Por quê? Porque desde muito cedo o nosso casamento foi alicerçado na palavra de Deus. E nós aprendemos juntamente com o apóstolo Paulo, quando ele ensina a igreja de Filipos, que ele sabia viver bem em toda e qualquer situação. Ele tanto sabia viver bem na abundância, como também sabia viver bem na escassez. Aí surge o famoso versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando Deus nos fortalece, a gente tem a força para recomeçar, a gente tem a força para sonhar novamente. Acordo é estar com o coração no mesmo propósito, no mesmo sonho, no mesmo projeto. Então fica aqui esse pequeno testemunho como algo para dizer que para a tua vida financeira tem saída. A saída é o amor, a saída é estar junto e, acima de tudo, a saída é obedecer os princípios bíblicos que o Senhor nos orientou na sua palavra. E o outro versículo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês é um versículo que para mim é uma filosofia de vida. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, capítulo 30, a partir do versículo 7, Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 7, esse é o grande versículo, o norte da minha vida financeira, onde diz o seguinte: isso aqui é a palavra de Agur. Quem foi Agur? Agur foi um grande sábio na época do rei Salomão, e ele escreveu alguns provérbios, e dentre esses provérbios que ele escreveu, um está registrado aqui nas Escrituras, que é Provérbios capítulo 30. Ele vai estar orientando os filhos dele.
né? E ele ele pede duas coisas para o Senhor. Olha só o capítulo 30, versículo 7. Duas coisas te peço, ó Deus, não recuso o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, eu venha a furtar e profane o nome de Deus. Olha que conselho sábio aqui, né? Duas coisas esse homem está pedindo ao Senhor. Primeira coisa que ele pede ao Senhor, dentro dessa questão financeira, é que Deus o protegesse da desonestidade, a primeira parte do versículo 8. Né? Duas coisas te peço. A primeira, afaste de mim a falsidade e a mentira. Afaste de mim a desonestidade. Muitas vezes nós estamos endividados ou estamos em situação delicada financeiramente por questões econômicas do país, desemprego, enfim. Temos muitas lutas nessa área, mas muitas vezes nós também estamos pagando preço na questão da vida financeira por questões desonestas. Aí é uma questão de caráter, né? Então, o princípio bíblico estabelecido aqui, que esse sábio pede ao Senhor duas coisas. A primeira coisa, afasta de mim a desonestidade. Então, se nós quisermos recuperar o nosso crédito, recuperar a nossa honra diante de credores, diante de uma sociedade, diante do próprio nosso Deus, porque a palavra do Senhor nos orienta o seguinte, que nós não deveríamos dever nada a ninguém a não ser o amor fraterno. Isso é uma orientação do apóstolo Paulo, né? Dever somente o amor fraterno. Mas às vezes hoje, acho que eu acredito que as estatísticas dizem aí que mais de 80% da população brasileira tem algum tipo de dívida, né? Então estamos endividados sim. Agora, nós temos que ter um plano com honestidade, um sonho diante de Deus, diante dos nossos credores, que nós vamos sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, com sabedoria, saúde, trabalhar e quitar as nossas dívidas, né? Então a honestidade, ela faz parte do caráter, vamos dizer assim, financeiro de um casal, financeiro de uma família. Essa é a primeira coisa que ele pede. A segunda coisa que ele pede é, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Por quê? Ora, aqui não é uma luta de classes, não. É simplesmente o que ele está dizendo aqui, que às vezes por conta da pobreza, ou por conta da miséria, ou por conta da falência, ou por conta, tem a ver com a honestidade, obviamente, né? Pode acontecer que, estando pobre, a gente vai roubar. E se a gente roubar, nós podemos estar profanando o nome do Senhor, inclusive descumprindo um dos seus mandamentos, que era não roubar, não roubarás, né? Então, ele pede, não me dê pobreza, Senhor, para que eu não venha profanar o teu nome com o roubo. E a segunda questão que ele fala, mas também não me dê a riqueza. Por quê? Porque às vezes quando nós estamos fartos, quando nós estamos muito abastados financeiramente, corremos o risco, obviamente, com muita sabedoria eu estou dizendo isso, com muito temor, né? Nem todos pensam dessa forma, mas a maioria das pessoas, quando estão abastados financeiramente, a tendência é esquecer de quem é Deus, porque a gente começa a ter uma soberba tal, ou um orgulho tal, que a gente acaba não sendo mais dependentes do Senhor, por conta do orgulho, por conta da riqueza. E aí ele pede, me dá o pão necessário. E o que é esse pão necessário? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, Amós 3:3. Vamos juntando as pecinhas bíblicas aqui. Se você estiver em acordo, agora nós precisamos chegar num acordo. O que é o pão necessário para a nossa casa? E eu me lembro que logo depois daquele problema financeiro que nós passamos, que eu testemunhei para você há pouco, nós sentamos juntos, eu e minha esposa e também a minha filha. Importante colocar os filhos dentro do projeto Finanças do Casal, Finanças da Família. É importante que os teus filhos saibam como está a tua situação financeira. Aliás, os teus filhos podem ser grandes ajudadores para você recuperar, às vezes, a saúde financeira do lar. Porque às vezes um filho vai querer coisas e você não tem condições de dar para os seus filhos, mas ele não vai entender o porquê. E aí, se você tiver sabedoria, envolvê-los no teu orçamento doméstico, você pode ter os teus filhos como aliados nesse projeto de saúde financeira da família. Obviamente estava eu, minha esposa, minha filha, e nós pensávamos, o que seria o pão necessário? E aí você tem que ter muita sabedoria e muita sinceridade diante de Deus. Por quê? Pão necessário para uns é uma coisa, pão necessário para outros pode ser outra coisa. Então você tem que entender para a tua casa o que seria o pão necessário. A princípio, toda a família sonha com o pão nosso de cada dia, que foi a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Esse é o pão necessário. E o pão nosso de cada dia deveria passar pelo menos por 3 refeições dignas por dia. O pão nosso de cada dia.
um bom café da manhã, um bom almoço, uma boa janta, começa a ser o pão necessário. Mas depois disso, você tem que fazer aí uma lista, né, das suas despesas fixas, despesas extras, lazer, passeio, viagens, troca de veículos, reforma da casa ou aquisição da casa. Aí tem muitos educadores financeiros que podem estar te ajudando. Mas é importante você sentar com o teu cônjuge, com os teus filhos e entender o que seria esse pão necessário para que vocês vivessem bem. Tenha coragem, faça uma lista. E de repente você, na tua intimidade com Deus e com o Espírito Santo, você possa dizer, será que eu poderia colocar isso aqui como pão necessário? Aí você pode pensar, mas eu acho que isso não é tão necessário. Sim, mas pode ser um presente de Deus. Porque o Salmo 37, também 5, diz que se nós nos alegrarmos no Senhor, Ele satisfaria os desejos do nosso coração. E lá na Bíblia também diz que Ele supriria todas as nossas necessidades, lá nas cartas de Paulo. Então, além das nossas necessidades, o Senhor também tem prazer em dar para os seus amados, para os seus escolhidos, a satisfação, alguns desejos, alguns mimos, alguns presentes. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Esse é um tema que nós temos que levar a sério, é um tema que nós temos que orar juntos, nós temos que colocar diante do Senhor o nosso orçamento, nós temos que colocar em oração diante do Senhor um planejamento financeiro, nós temos que colocar diante do Senhor, né, e clamar pela misericórdia do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a quitar e pagar os nossos compromissos. Isso tem a ver com o caráter cristão. Ok, ficamos por aqui hoje, é um tema longo, penso em estar dando para você aqui algumas dicas, alguns princípios bíblicos, né? E enfim, vamos conversando, você pode fazer perguntas para nós, na medida do possível a gente pode estar respondendo, você pode estar participando do nosso encontro terapêutico de final de semana, onde nós aprofundamos um pouco mais sobre esse tema, e o nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor nos abençoe, a mim e a minha casa, e abençoe a você e a sua casa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?